Bora lá, meu povo, para mais uma fala sistêmica. Eu sou Fátima Nunes, consteladora familiar e organizacional. E agora, toda semana, de segunda a sexta, às vezes dá uma falhadinha, porque dependendo do meu dia eu não consigo gravar. Porque esses vídeos são feitos no dia. Tô aqui, tô trabalhando, ou eu cheguei dos meus atendimentos individuais fora, eu faço o vídeo e eu deixo vir aquilo que precisa vir. Então, uma fala sistêmica é uma fala de clareza, é uma fala de consciência. Às vezes, num processo de constelação, o cliente está ali constelando, a gente não interpreta o campo, eu falo isso todo vídeo. Por quê? Porque a intenção desse vídeo também aqui é informar o que é constelação. Porque tem muita gente aí falando o que não é constelação. Então eu venho aqui com toda a minha experiência trazer o que é constelação, né? É um processo vivencial maravilhoso que traz muita consciência, que pode sim te trazer um conhecimento a respeito de você mesmo, um autoconhecimento, né? E a constelação ela pode ser utilizada também como estilo de vida, certo? Mas ela é uma abordagem terapêutica, certo? Bert, ele tinha muito uma filosofia dentro das constelações, né? Até na minha formação, que inclusive já está aberta, já tem inscrição, né, para formação. Ela começa em março de 2026, é minha 14ª turma de formação, né? O primeiro módulo dessa formação é a filosofia de Bert. Por quê? Porque é aí onde eu introduzo de onde vieram as constelações, o que aconteceu, né? Se Bert foi o criador, como muita gente diz, o criador das constelações familiares. Não, Bert Hellinger não foi o criador das constelações familiares. Mas a abordagem que nós utilizamos hoje nas novas constelações e o fenômeno, né, que acontece dentro da constelação, Bert Hellinger que observou, certo? E a partir daí tem uma mudança no trabalho das constelações a partir de Bert Hellinger, mas as constelações já aconteciam antes dele. Então, é um caminho, né? No budismo, se fala muito assim que não é o conhecimento que te traz sabedoria, certo? É a tua vivência, né? É aquilo que você consegue integrar daquilo que você vai aprendendo durante o caminho, certo? E a constelação, ela é uma filosofia dessa forma também, né? Por quê? Porque às vezes nós vivemos uma ilusão de algo que aconteceu conosco, ou as coisas começam a não dar muito certo na nossa vida, ou nunca deram, sabe? Eu atendo pessoas que chegam às vezes, né? Fátima, eu queria tanto ter um relacionamento amoroso, mas nunca deu certo. Todos os relacionamentos que eu busquei sempre terminaram, ou às vezes nem começaram, né? E aí a gente pode ver o que está acontecendo, de que forma eu me relaciono. Ontem até eu fiz um vídeo, acho que antes de ontem eu fiz um vídeo falando sobre como eu me apaixonei por uma pessoa e como eu estava numa ilusão, né? E não foi através da constelação, mas essa verdade que se manifesta, né? Às vezes quando você olha algo e você reconhece, vem uma verdade e você compreende. E esse é o trabalho das constelações. Por isso que é muito diferente. Então, tem quem goste, tem quem fale mal, como tudo na vida, né? Mas se você não compreende o processo, você vai para qualquer linha, você acha que é um processo espiritual, enfim, você vai criando uma série de coisas na tua cabeça. E não é nada disso, é uma vivência muito profunda e que traz muita sabedoria para você lidar com as tuas questões, né? E aí, essas frases, aqui eu tenho um baralho, né? Com frases sistêmicas, já até virou uma aqui. Com frases sistêmicas. E essas frases nós vamos utilizando durante o processo. Não são todas, não são sempre, às vezes a gente não usa frase nenhuma,
Para quem está começando, muitas vezes esse baralho aqui ajuda bastante, né? Às vezes a pessoa pede para embaralhar assim e pede para a pessoa tirar uma carta, né? E é incrível o quanto muitas vezes dá certo, e é exatamente aquela frase certeira que a pessoa precisava para clarear um pouquinho mais, né? Então, eu vou falar para vocês aqui a frase que saiu aqui. Eu agradeço por você ter olhado para mim, tá? O que acontece na nossa vida? Uma das leis sistêmicas, né, que Bert Hellinger batizou aí das ordens do amor, é o pertencimento. Então, muitas vezes nós excluímos ou somos excluídos. E nós excluímos por diversas razões, né? Por ideologias políticas, nós excluímos por religião, nós excluímos, né? As pessoas, elas estão sempre numa dualidade, né? As polaridades que a gente chama. Então, ou é do meu jeito, ou é como eu acredito, ou não serve, né? Então, se o outro pensar diferente, então eu excluo. Não tô falando que todo mundo age desse jeito, mas a maioria das pessoas age assim: eu não quero me relacionar porque não tem nada a ver comigo. Ok, tá tudo certo, não precisa se relacionar, mas ao menos eu posso respeitar o ponto de vista do outro, né? E no nosso sistema familiar, muitos vieram antes de nós e viviam valores, viviam histórias e viviam tempos onde algumas afirmações, né, elas eram muito impostas. Então, o que pode acontecer? Em algum momento, eu posso ter excluído alguém, né, com consciência, ou em algum momento, alguém do meu sistema foi excluído, né, por algum motivo, por ter uma ideia diferente, ou por ter cometido algo, né, uma atrocidade. Tudo isso pode acontecer, certo? Então essa pessoa, ela passa a não existir mais. Ninguém fala sobre ela. O fato dela ter cometido algo ruim, né, não a exclui do sistema, porque nós pertencemos ao sistema. Nós temos o direito de pertencer. Existe só uma questão aí, né, que nós estudamos quando existe algum assassinato, né? Existe uma colocação aí que quando há um assassino na família, por vínculo de morte, né? Então esse assassino assassinou alguém, então por vínculo de morte ele passa a pertencer ao sistema da vítima, mas isso é caso para um outro vídeo, ou até mesmo para uma formação, porque isso é muito profundo, e eu não gosto de jogar palavras aqui na internet, né, porque daqui a pouco fazem um corte desse vídeo, e aí, a constelação diz que o assassino pertence à família da vítima, tá? Enfim, deturpam tudo. Então, isso é mais profundo, mas eu trago a informação aqui, né? Mas onde é que eu quero chegar com tudo isso? Existem exclusões, certo? E nessas exclusões, né, por motivo, seja lá qual for, nesse lugar onde esse ancestral foi excluído, fica um buraco, certo? E aí, nesse vazio, né, chamei aqui de buraco, mas é um vazio, nesse vazio pode se instalar muita coisa. Muitos conflitos, sintomas, enfim. Nós observamos muito isso na constelação. O que vai acontecendo a partir das exclusões, né? Então, o eu agradeço por você ter olhado para mim é como se fosse uma fala ancestral, né? Onde um ancestral está sendo reconhecido, está sendo visto pela primeira vez. E aqui o que podia estar acontecendo? Essa pessoa, né, naquele contexto daquela constelação, poderia estar identificado, ou seja, vivendo uma vida que não era sua. Tá no momento presente, mas vivendo uma história que não era dela. Então, quando ela olha para tudo isso, ela pode se liberar e deixar com esse ancestral aquilo que é dele.
Então, isso é de forma muito rasa, né? Porque isso é muito mais profundo, mas eu agradeço por você ter olhado para mim. É uma forma de inclusão e uma forma de inclusão maravilhosa. Amanhã nós nos vemos na nossa próxima fala sistêmica. Até lá!